Bom, esse é o terceiro treinamento aí do Fase a Fase, né? Hoje a gente vai falar da fase 2, que é o Preparando para Decolar. Eu vou compartilhar minha tela aí com vocês. Essa fase, né, basicamente fala mais sobre o posicionamento da empresa, né, posicionamento do produto, perfil do cliente ideal. Porém, o nosso foco hoje vai ser a questão da oferta do site, né, validando a oferta do site, né? A gente vai falar da seção 1 do site, a seção 2, seção 3, 4, assim por diante, até o formulário, né, que é onde o cliente que está visitando o seu site ali, ele coloca as informações dele, né, informações relevantes aí, para que o time comercial que vai receber esse contato ali, né, tenha aí uma abordagem de uma forma personalizada, né? Nome, e-mail, a empresa que trabalha, o cargo que ele exerce ali. Então, esse é o formulário campeão que a gente chama, né? O formulário campeão, ele consiste em informações relevantes para o time comercial ter essa abordagem de forma personalizada, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente iniciar. Vocês estão vendo minha tela? Tá dando para ver aí? Geraldo, Jéssica, tá, né? Bom, então essa é a fase, né? Preparando para decolar. Como eu falei, ela fala sobre o posicionamento da empresa, né? Sobre posicionamento de produtos, perfil de cliente ideal também, né? Porém, hoje a gente vai falar aí da oferta do site, né? Então, o que a gente pede nessa oferta do site, né, no validando a oferta, é onde faz ajustes necessários na proposta do site, né? Nos outros materiais também, que seria folder, seria outdoors, né? Outdoors aí onde tem empresas que têm outdoors, que seria tudo que é relacionado ao offline, né? E também propostas que são enviadas no momento ali da venda, né, com o cliente, da negociação. Então, todos esses materiais, ele faz parte da oferta, né? Então, nesse passo, né, nós vamos revisar algumas das seções do site, né? E como é o método que a gente utiliza de um site que segue aí os padrões, né? Um site que a gente fala que é um site performante, né? Um site que realmente vai trazer essa performance ali pro seu time comercial, para suas vendas, né? Então, assim, no Validando Oferta, existe essa tarefa, onde ela fala sobre a construção do site, né? Então, aqui, nós perguntamos se a empresa possui um site, né? Sim, ok. Eu estou usando o exemplo da Templo, né? O site da Templo. Então, vocês vão ver aqui que eu vou colocar exemplo do próprio site da Templo, né? Por exemplo, nessa tarefa aqui, como se vocês estivessem lá resolvendo essa tarefa quando chegar nessa parte de marketing, né? Então, o que a gente pede, né? A empresa possui um site, sim, legal, ou o link da empresa. Aqui, a gente te dá a oportunidade de avaliar, né? Então, você vai lá avaliar se atende o método proposto, né? Ou atende parcialmente, ou não atende, né? Se o site não atende esse método proposto. Aqui a gente dá alguns exemplos da primeira dobra, onde a parte mais importante do site é a primeira dobra, né? Porque 70%, né, falando agora em termos aí de marketing, né? 70% dos usuários, eles não chegam a rolar o site inteiro. Então, a primeira dobra do site, ela é crucial, ela é a mais importante. Claro, todas são importantes, né? Mas 70% aí dos visitantes, eles não chegam a rolar o site todo. Então, assim, é interessante ter aqui uma headline, né? A gente costuma falar headline, mas seria o título, né? O título e um botão de ação, onde o cliente vai entrar em contato com a sua empresa, ele vai agir ali no momento, né, que ele foi impactado. Então, esse título, a gente costuma dizer que ele precisa levar a regra dos 4 U's, né? Ele é útil, urgente, ultra específico
e único, né? Então, isso faz com que o cliente, né, faça a ação de entrar em contato, clique aqui, né, compre agora, saiba mais, entre em contato conosco, né, que seria esse botão aqui. Então, sempre abaixo do título é interessante ter esse botão. E o que a gente pede? Aqui são os exemplos, né, que é o Pipedrive como plataforma, né, que são exemplos de primeiras dobras que seguem um método aí proposto, né. O que a gente pede? Nessa sessão, né, a gente pede que seja tirado um print, né, do seu site ali, né, da primeira dobra, e que seja incluído como evidência, assim como, né, aqui, por exemplo. Né? Então, aqui seja incluído um print da primeira dobra, para que a gente possa avaliar a sua primeira dobra, né? E isso serve como evidência, né? Então, aqui eu estou usando um exemplo da Tempo, mas a gente pede nessa tarefa que seja enviado esse print aí da primeira dobra para que seja feita essa análise, né? Deixa eu só voltar aqui. Vocês conseguiram ver a imagem anterior? Eu acho que eu só compartilhei a tela aqui, né? Mas a primeira dobra seria isso aqui, né? Então a gente pede esse print. Já que no passo 2, isso eu tô falando do 1 aqui, né? Deixa eu ver o chat aqui, certo. Bom, já no passo 2, ainda na construção do site, né? Seria o que problema ele resolve, né? Aqui seria a segunda seção do site, né? Que seria após o seu site impactar ali com o seu título, né? Caso o usuário, né, o visitante venha rolar o seu site, o que ele vai encontrar na segunda sessão? O ideal é que tenha o quê? O problema que a sua empresa resolve. Qual o desejo que ela realiza, né? Aqui no caso da Tempo, qual que é o desejo que a gente realiza, né? Seria a ISO 9001, né? A PBQPH, a ISO 27001, seria aí as certificações, né? Então, o problema que nós resolvemos é o problema de empresas que não são certificadas e querem certificar. Então, a gente deixa bem claro isso na segunda sessão, o problema que a gente resolve, né? Então, aqui, esse texto aqui ele é bem explicativo, né? A comunicação está cada vez mais objetiva, né? O apelo visual e toda a preocupação com a experiência do usuário faz toda a diferença na performance da estratégia, né? No posicionamento. E na segunda sessão, o objetivo é deixar claro qual o problema que a empresa resolve, né? Qual que é a principal vacina, né? Imagine que o usuário chegou até você depois de uma pesquisa e agora precisa construir a confiança que vocês são a empresa séria. Então, quando melhor e mais rápido, né, ele entender que vocês são o que ele precisa, mais rápido a oportunidade será criada, né, a oportunidade de negócio. Então, nessa sessão, recomendamos incluir a chamada para ação, como eu falei, né, saiba mais, clique aqui, entre em contato, ou adotar uma solução que a mesma fica fixa enquanto o usuário rola na página. O que seria isso? Quando o usuário está rolando na página, fica um pop-up ali, né? Um pop-up, um botãozinho, conforme ele vai rolando, esse botãozinho vai acompanhando ele ali com o WhatsApp. Geralmente a gente vê muito WhatsApp, né? Ou o botão de entre em contato, né? Então, isso seria a segunda dobra aqui do nosso site, né? Já no passo 3, nessa mesma tarefa, né? O que a gente pede? As dúvidas frequentes, né? A gente sabe hoje em dia que essa é uma seção do site e ela ajuda na tomada de decisão também, né? Porque às vezes tem dúvida ali que o cliente nem sabe que ele tem, né? Então a quebra de objeção já acontece ali no site. E um site bem estruturado, ele otimiza o tempo do vendedor, ali, do time comercial, né? Então o cliente ele já vem ali com meio caminho andado, né? Digamos assim, né? Então ele já vem aí com as objeções sanadas ali, porque o site já entregou tudo isso, né? Então, essa sessão seria a sessão de dúvidas frequentes, né? Por exemplo, aqui eu trouxe dúvidas frequentes que os clientes do site que a gente está usando como exemplo, que é o da Tempo, né? Dúvidas frequentes dos clientes que visitam o site. Né? Então, por exemplo, quanto tempo leva para obter a certificação da ISO? Né? Como manter a certificação depois de obtê-la? Né? Então, a gente pede 2 exemplos aqui, né, para validar a oferta do site.
Então, esse é a primeira tarefa dessa sessão, né? Dessa fase, digamos assim. Bom, eu falei bastante aqui, eu quero saber se está fazendo sentido, se vocês estão comigo aí, né? Manda aí um chat ou abre o microfone aí. Sim, estou entendendo perfeitamente. Tá, até então está muito claro. Até o momento tá dando para entender legal. Bom, perfeito. Essa tarefa ela é validando a oferta. Então a gente pega aí de um modo geral, né, todo o site e aí a gente entra na questão de dobra por dobra, né? Aqui a gente vai avaliar seção por seção do site, né? Então aqui, como eu falei, a primeira seção entra naquilo também, né? A gente pede aí a evidência, né? Seria o print ali da primeira dobra para a gente fazer essa análise ali, né? Para a gente ter essa evidência e tirar as nossas conclusões e fazer aí essas sugestões, né? Então, aí você fala, o meu site, a primeira dobra é assim, aí eu vou, né, sugerir ali, olha, que tal a gente fazer dessa forma, né? Vamos mudar aqui a comunicação, vamos trocar essa palavra por essa, né? Levar a regrinha dos 4 U's que eu falei, né? Útil, urgente, específico e único, né? Então, essa primeira dobra ela é importante por isso, justamente para reter ali a atenção do cliente já na primeira dobra. Então, essa tarefa ela vai tratar justamente só da primeira dobra do site, né? Então, você vai ver lá que tem como, se você colocar aqui, né, entendo que não atende, né? Então, aqui você consegue, no caso, isso caso não atender, né? Você fala, eu acho que não está atendendo o método, né? Você vai ver ali os exemplos, você vai falar, olha, não está atendendo o método. Então, aqui você pode me dar opções, né? Olha, que tal esse título, né? Aí você tem como você me mandar 3 opções aqui de título, né? Chamada para ação e a imagem que vai comunicar, né? No caso, qual que vai ser ali o fundo, né? Aí eu vou receber essa informação, vou analisar, né? Falar, olha, isso aqui tá ok, né? Mas isso aqui, ó, tal a gente fazer dessa forma, o que você acha, né? São sempre sugestões que a gente vai dar, né? Mas é interessante aí ter essa conclusão, o complemento aqui, né? Para que a gente possa, para partir de algo, né? A gente partindo disso, eu ter aí essa ter essas, te dar essas sugestões, né? Ter essa em mente aí do que a gente pode fazer para mudar. Bom, sessão 1, ok. Vou para a sessão 2 agora, que é uma das partes mais importantes também, aonde fala sobre o problema, né? Então, a gente, como eu falei ali no Validando a Oferta, de forma geral, né? Então, aqui, qual o problema que a sua empresa resolve, né? A estrutura do seu site. É interessante que tenha, deixa eu só mudar aqui, senão a gente não consegue alterar. Ah, não, já está aqui, tá tranquilo. Bom, essa é a seção de qual o problema que a sua empresa resolve, né? Depois de você chamar a atenção ali com o título, o cliente rolou ali o seu site, qual o problema que você resolve, né? É bem interessante deixar claro isso. Então, aqui, você pode escolher o ficheiro, né? Aqui você tira um print lá da segunda sessão e manda, olha, né, se necessário, inclui imagens e outros arquivos para ilustrar. Então, aqui você pode enviar um print aí da segunda sessão. No caso aqui, né, no caso da Tempo, que é o site que a gente está usando como exemplo, qual o problema que a gente resolve? Né? Como eu falei, ISO 9001, PBQPH, ISO 27001, né? É as certificações, que é a empresa que está buscando certificação, e nós sanamos esse problema. Né? Aqui uma chamada para ação seria o quê? O botão que a pessoa vai clicar ali quando for impactada por essa sessão. É interessante ter uma sessão e um botão de ação. A outra sessão, um botão de ação. Então, aqui eu dei um exemplo, né? Comece a transformação. Então, esse seria o botão abaixo dessa seção do site, né? Então, aqui você consegue escolher o ficheiro aí e me mandar para que seja feita essa análise, né?
Bom, deixa eu ir para a seção 3 aqui. A seção 3 é para quem serve, né? Na seção 2 ali você falou qual o problema que você resolve, mas para quem serve, né? Qual que é o mercado que vocês atendem, né? Então é interessante deixar claro essa parte também, né? De qual mercado que vocês atendem no site. Por exemplo, aqui no Dá Tempo, né? Na aba de consultoria digital, nós temos aí todas as certificações. Deixa eu só aceitar o Gabriel aqui. Olá, Gabriel, seja bem-vindo. A gente está falando aqui sobre o site, né? Mas depois vai ficar disponibilizada a gravação também, caso você precisar, e você pega o comecinho aí. Bom, como eu estava falando, é interessante deixar claro aí, né? Para quem que você resolve, né? Você resolve o problema, mas para quem que é aquele problema, né? Aqui no site da Tempo, por exemplo, o PBQPH ele serve para construção civil, setor de construção civil, né? Esse é só um exemplo que eu estou dando aqui, né? Mas tem outras certificações. Então, a gente mostra lá na segunda sessão que temos, né, resolvemos essa certificação do PBQPH, mas para quem é isso, né? Então, aqui a gente coloca setor de construção civil. Então, é interessante ter esse direcionamento, né, essa qualificação do visitante ali, para mostrar para ele que o serviço é ou não para ele, né? Então, a gente pensa que o site ele serve para refinar todos os contatos que chegam ali pelo site, para o time comercial ter o maior aproveitamento, né, no que tange aí a negociação, né? Então, às vezes, se vocês prestam um serviço e não está ali qualificando essa pessoa, né, no site, pode ser que haja uma perca de tempo ali, né, uma perda de tempo do time comercial prospectando e conversando, marcando reunião com alguém ali, com alguma empresa que não atende, né, o que vocês estão ofertando, né, oferecendo. Então, essa é a terceira sessão aí do site, né. Até aqui tudo bem? Tá de acordo? Tem alguma dúvida? Angélica, você mandou alguma coisa no chat aqui, deixa eu só entender. Vocês sugerem ter sempre um CTA em cada sessão. Se sim, ele deve ser destinado... Não, deve ter destino diferente ou sempre o mesmo para o mesmo formulário de captura de lead. É interessante que o site tenha o mesmo destino, né? Então, por exemplo, se eu tenho um site ali e o meu site leva os meus visitantes para o WhatsApp, né? É interessante que todos aqueles botões de CTA levem para o WhatsApp, né? Ou então que leve para um formulário, né? Dependendo do serviço ou produto, é interessante que esse cliente, se for um produto que ele tem que tomar decisão ali de forma mais rápida, é interessante que ele já tenha alguém para atendê-lo do outro lado, né? Então, ele já recebe ali, o time comercial já recebe esse lead, né? E ele já seja atendido, né? Porque senão ele esfria, né? Digamos assim, você está interessado num produto, você clicou no botão CTA, né? Você já está naquele flow ali da compra, né? Você já está com a sua dopamina alta, né? Que a gente costuma, né? Na psicologia do consumo, o cliente ele está com a dopamina alta ali quando ele está vendo alguma coisa para comprar, para contratar, né? Então, se você joga ele para um formulário, ele preenche um formulário, depois de 24 horas ele recebe um contato, ele acaba esfriando, né? A dopamina ali dele já abaixou, né? A tomada de decisão dele pode ser mais lenta, né? Então, ele pode surgir algumas objeções, né, na cabeça dele. Ah, será que é para mim? Será que, né? Então, se ele tiver quanto mais rápido for a recepção desse lead, mais rápido ele vai fechar, né? Porque ele está ali no flow da compra, né? Ele está ali entrando em contato, está interessado, viu que vocês resolvem o problema dele, né? Então, quanto mais rápido for, melhor. Tudo bem ter aí em diferentes serviços, tem serviço que o cliente não vai tomar decisão
no dia, né? Vi lá um site de uma construtora, gostei do apartamento, vou fechar hoje, né? Não, a gente entende que tem mercados e mercados, né? Então faz sentido, sim, nesse caso, né? Se for, eu estou usando o exemplo de uma construtora, faz sentido, sim, ele preencher um formulário, né? E você entrar em contato depois. Mas o ideal é que, né, respondendo a sua pergunta, o ideal é que todos os CTAs sejam enviados para o mesmo lugar, para o mesmo local. Tá certo? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Bom, então falamos aqui da seção 3, né, para quem serve, qual mercado atendemos. É interessante ter aí um botão de CTA para cada, né, como eu estava falando, para cada seção, porque, por exemplo, você está no site lá, aí você é impactado pela primeira sessão. A primeira sessão já te convenceu, aí você vai lá e clica no botão. Isso é o que acontece na maioria das vezes. A primeira sessão, ela 70% das vezes, ela já convence e a pessoa já entra em contato ali na primeira sessão. Porém, existe usuários e usuários, né? Existem dois tipos de pessoas aí, de visitantes, né? Perfil de usuários, né? Então, assim, às vezes, aquele visitante ele não vai ser convencido na primeira sessão. Então, ele vai rolar o site e vai para a segunda. Então, se ele não foi convencido na primeira, ele viu a segunda e foi convencido na segunda, ele vai agir clicando no botão. Não foi convencido pela segunda, ele vai para a terceira, que é aqui, né, onde a gente estava falando. Então, para quem serve, né? Aqui qualificando esse visitante, né? Por exemplo, o site da Pipe Drive aqui, né, onde eu estou com a setinha. O Pipe Drive é adequado para mim, né? A terceira seção do Pipe Drive já é bem assim, ó, com a solução de CRM do Pipe Drive, como a seção de CRM do Pipe Drive pode me ajudar a vender mais, né? Então, essa seção ela já fez ali uma promessa, já gerou um desejo, que é vender mais, né? O cliente, ele é convencido ali na terceira sessão, né? Então, a terceira sessão serve justamente para isso. Será que é para mim isso? Ele vai perguntar, né? Ele viu a primeira sessão, viu a segunda, ele vai se perguntar, né? Será que é para mim? Aí ele vai ser impactado por essa sessão. É adequado para mim? Aí ele vai ver que é ou não, né? Então, ele vai ser convencido por essa sessão. E, né, caso ele não for convencido por essa sessão, a gente entra na quarta sessão, né? Que seria, deixa eu só abrir aqui para ficar mais... Aqui seria o porquê vocês são únicos, né? Se ele não foi convencido na primeira sessão, nem na segunda, nem na terceira, a gente entra com a quarta sessão do site. Por que somos únicos, né? Qual que é o diferencial? Qual que é o meu competitivo? Qual que é o meu diferencial competitivo, né? O porquê que você tem que me escolher como empresa e não o meu concorrente, né? Então aqui, o exemplo do Pipe Drive também. Eu gosto de usar o exemplo do Pipe Drive porque eles seguem à risca aí o método, né? Eles seguem à risca. Então aqui, se o cliente não foi convencido pelas 3 sessões acima do site, né? Ele continuou rolando, ele chegou na quarta sessão. Então, por que eu deveria contratar o Pipe Drive, né? Aí, por exemplo, aqui está escrito: usado por mais de 100 mil empresas em 179 países, né? Então, por que o Pipe Drive é único, né? Olha a prova social, né? 100 mil empresas utilizam, 179 países, né? Então, por que eu não contrataria, né? Eu falando como empresa, né? A Qualiex aqui, né? Por que a Qualiex, né? Mais do que um software para gestão de qualidade, temos a solução definitiva para te ajudar a alcançar os melhores resultados, né? Então, assim, a gente costuma dizer que o site ele é uma jornada, né? Então, a maioria das pessoas vão ser impactadas pela primeira sessão, por isso que ela é a mais importante, né? É o título, é a manchete, né? Imagina que você está vendo uma notícia ali. O que te chama a atenção quando você vai ver uma notícia? É a headline, né? A manchete, né? Então, o que tiver escrito ali na headline vai chamar a sua atenção e fazer você abrir a manchete, né, ou continuar lendo, né? Então, por isso que a gente fala que a primeira sessão é mais importante, porém, existe perfis de consumidores. E, né, a maioria vai ser impactado pela primeira sessão, mas vai ter outros aí
que ainda não estarão convencidos, né? Então, por isso que a gente tem que ter mais sessões e seguir essa linha de raciocínio, né? Esse fio, para que a gente, né, de uma forma, isso falando de psicologia do consumo, né? O cliente, ele vai vendo ali as sessões para chegar no final, ele ser convencido, né? Então, essa sessão, ela é porque somos únicos, né? Quem somos, então é interessante ali fazer reforço de autoridade, né? Então, aqui na própria plataforma a gente já traz a construção e reforço de autoridade construídas são fundamentais para acelerar o processo de decisão. Aqui você quer que o seu PCI é o perfil de cliente ideal, né? Deseje fazer parte das estatísticas, se interesse pelos seus números, né? Se impressione com seus resultados, né? Entenda de forma mais profunda e didática quem são vocês, o que os diferenciam dos seus concorrentes, né? Será você falando de você mesmo, mas não se preocupe com isso, pois na próxima sessão vamos mostrar os clientes reforçando isso, né? Que seria depoimentos de clientes, né? Então aqui, se o cliente não foi convencido, né? Se o visitante do seu site não foi convencido na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, a gente entra com a quinta sessão, que é os depoimentos, né, de cliente, clientes que já atendemos, né? Prova social, né? Esse aqui é um gatilho muito forte. Isso seria também, vamos dizer, aqui falando de pessoas, né? Quando você vai ser contratado por uma empresa, né? E aquela empresa ela pede uma carta de recomendação. Então, nada mais é do que uma prova social, né? Para onde você já trabalhou, né? Que time que você já jogou, né? Então, essa seção 5 ela traz muito disso, né? Clientes que já atendemos, prova social. Então, aqui a gente traz números, né? A gente traz aí depoimentos de clientes. Aqui no caso da Tempo, né? É onde eu estou com a setinha aqui, são depoimentos em vídeo, né? A gente traz aí um título, né? Eles tomaram a decisão imediatamente, né? Então, a gente consegue convencer o cliente ali através de prova social. Um exemplo que eu gosto de dar, né, de prova social, para que fique bem didático, né, é quando tem dois carrinhos de cachorro-quente, né, e um tem uma fila gigante e o outro tem uma fila menor. A gente tende a ir no que tem a fila maior, porque o gatilho da prova social está muito ligado com isso, né? Então, se tem bastante fila, sinal que é melhor do que o que tem menos fila, né? Faz sentido isso para vocês? Manda um chat aí, eu abro o microfone para ver se a gente está na mesma página aqui. Então, maravilha, Angélica, Jéssica. Então, isso aqui, vocês vão ver muito isso, né? Falando, tendo essa visão mais dos bastidores, né? Vocês vão ver, vocês vão começar a olhar com outros olhos aí essa questão de prova social, né? Então, vocês vão ver aí que no site, por exemplo, da V4. No site da V4, eles trazem aí o que a mídia diz sobre a V4 Company, né? Então, são matérias que o Estadão, a Exame, a G1, a Infomoney, Empresas e Negócios, a Forbes, fez sobre a empresa deles, né? Esse é um método de usar a prova social, né? Então, tem gente falando bem ali tem gente falando bem da empresa deles, né? Então, por exemplo, aqui o site da Tempo, a gente utiliza vídeos de depoimentos de clientes, né? Quanto mais natural for, melhor, né? A gente costuma dizer que o depoimento nativo, né? Ali com a pessoa falando de uma forma bem sincera, né? Sem muita texto, muito script, é o que mais dão certo, né? E o vídeo, ele funciona melhor do que depoimento em texto, porque pessoas se conectam com pessoas, né? Então, a gente costuma, né, ter dizer que o vídeo ele é muito mais convincente, né? Uma pessoa ali por trás da câmera que está falando, né, e dando o seu depoimento, né? É muito mais fácil de acreditar, né? E a gente trabalha com convencimento. O marketing é isso, o site é isso, né? E a venda é isso também, né? E toda empresa sem venda não existe, né? Então, por isso que é tão importante essa questão do marketing, das vendas aí, por conta, existe técnicas, né, que a gente pode seguir e também
gatilhos que a gente pode utilizar, né? Gatilho da prova social, gatilho da autoridade, né? Gatilho da autoridade entra em quem somos, por que somos únicos, né? Somos autoridade no assunto, né? Então entra muito disso. E a seção 6 seria dúvidas frequentes, né? Então o cliente ele rolou o seu site. Desculpa Oi, te pode cortar falar. aí, só para, você já vai mudar para outro assunto. É só uma curiosidade mesmo sobre essa questão de prova social a respeito do vídeo, né, que você está explicando. Sim. Em média, quanto tempo você acredita que seria um vídeo legal, bacana, para não ficar enjoativo também, né, aquela coisa extensa? Então, isso é bem subjetivo, né? A questão, deixa eu só abrir a tela aqui. Isso é bem subjetivo, né? Porque depende muito. Já teve, um minuto já pode performar, pode convencer ali o cliente, ou, por exemplo, dependendo se o seu produto ele é um ticket maior, por exemplo, né? O seu serviço é um ticket maior, então vai precisar de um convencimento maior também, né? Então, quanto mais trabalho for para vender, quanto mais trabalho você ter para vender, mais tempo você vai ter que convencer o seu cliente, né? Então, assim, mas eu costumo dizer que é bem subjetiva a questão do tempo. Quanto mais genuíno for, né? Quanto mais natural for o depoimento, melhor é. Então, o tempo ele não é um fator tão importante aqui, né? Às vezes a gente consegue em um minuto convencer o cliente, né? E passar ali um depoimento genuíno, ou às vezes precisa de 5 minutos, né, de 10 um depoimento de 8 minutos, né? Mas é bem subjetivo isso. Você trouxe essa dúvida por conta do que, assim? Qual que é a sua... Como que você Eu estou concebeu? olhando o lado, eu trouxe porque eu estou olhando o lado como consumidora, né? Se eu entro num site, geralmente, igual você explicou, a primeira sessão tem que ser impactante. Por quê? Muitos clientes entendem, imagino eu, que se a primeira sessão não chamar atenção, meio que você pode desistir e sair. Sim, Às vezes você não vai rolar para a segunda sessão, para a terceira e para a quarta, você já desiste, né? Acho que é por isso que a importância da primeira ser impactante. E sim, eu sempre tenho curiosidade em olhar os comentários, né? Os vídeos eu acho que é bem impactante porque a pessoa parou para fazer um vídeo, então demandou de um tempo dela, não foi só um comentário também que demanda de tempo, mas é algo mais rápido hoje em dia, né? sim, Com essa tecnologia. Então eu penso assim, às vezes o vídeo é muito longo, ninguém vai parar para ver até o final. Então eu mesmo já vi alguns vídeos que começa muito bom e depois se estende demais, mas pelo menos assim, se o início do vídeo tiver um conteúdo bacana, igual você está falando, a pessoa abordar de forma natural, passar uma certa transparência e sinceridade, às vezes já no início do vídeo já tem esse poder de convencimento, né? De sim. segurança, inclusive para clientes novos, que às vezes está querendo buscar essa segurança mesmo, por não conhecer a empresa, entendeu? Sim, exatamente. Por exemplo, teve caso de um vídeo que o cliente fez, né, um testemunho que o cliente fez, um depoimento que ele fez, dentro da fábrica dele, e ele fez com o celular, né, assim como selfie. Esse vídeo ele passou muito mais confiança na hora de vender ali, né, na hora do fechamento da venda. Esse vídeo, esse depoimento mais nativo, assim, né, sem muita luz de estúdio, sem texto, sem câmeras de alta resolução, né, sem aquela coisa do estúdio. Esse vídeo ele performa melhor do que o vídeo que foi gravado no estúdio, que foi feito ali um texto, né, como se fosse uma entrevista com o cliente, né? Por quê? Porque hoje em dia o perfil do consumidor, né, do usuário da internet, ele busca coisas mais reais, né? Foi-se o tempo onde você precisava de uma câmera profissional para gravar um vídeo ali de depoimento, né, e fazer um roteiro, um script ali para o cliente seguir, né, mesmo sendo um cliente real, ele tendo a transformação real, mas o vídeo que foi gravado no estilo selfie, assim, ele performa melhor porque ele tem essa conexão instantânea, né? O cliente está no chão de fábrica, né? Ele está na fábrica dele ali, na indústria, ele gravou, deu para ver que, assim, ninguém pediu para ele gravar, né? Ele gravou porque realmente
ele quis gravar e porque realmente foi transformador na vida dele, né? Então, quanto mais genuíno for, mais nativo for, né? A gente precisa, né? Claro, é interessante ter qualidade, ter tudo isso, mas quanto mais nativo for, quanto mais genuíno for, mais a gente se conecta, né? Mais a gente confia. Por exemplo, né? Eu sou um consumidor, né? Eu estou por trás aí do marketing, sei essas a questão de né, gatilhos mentais, assim, mas eu também consumo, né? Eu sou um consumidor também. Eu, no meu papel de consumidor, quando eu vou fazer uma compra, eu vou pelas avaliações daquele produto. Estou lá na Amazon, lá, vou comprar, vou dar um exemplo até real, né? Esse dia eu comprei um secador para minha mulher, né? E eu não sei comprar secador, né? Eu não sei potência, nada. Então eu falei assim, eu vou pelas avaliações, né? Para saber se é forte, para saber se é barulhento. E, enfim, aí fui lá pelas avaliações. E o comentário que mais me chamou a atenção foi um comentário mais genuíno possível, assim. A garota estava falando que ele era bom e que resolveu o problema dela, né? E que o custo-benefício estava ótimo, né? Aí eu falei, então, ok, vou comprar. Aquilo me convenceu, aquele depoimento me convenceu. E tinha o quê? 3 linhas o depoimento dela. Não tinha tanta... Ela não escreveu um texto lá, olha, a marca é muito boa, não sei o que dizer. Ela foi bem objetiva, né? E aquilo já me convenceu. Então, ela não precisou gravar um vídeo falando do produto, né? E mostrando o produto. Só o texto já foi suficiente. Então, assim, vai de mercado para mercado, produto para produto, serviço para serviço, né? Depende muito. Se o vídeo vai performar melhor, se o texto vai performar melhor. Porém, levando em termos de, né, psicológicos, assim, pessoas se conectam com pessoas. Então, se for um vídeo, vai passar muito mais confiabilidade, né? Dependendo aí do serviço que você vende. Ou, às vezes, um texto também. Se for um texto, né, genuíno ali. Né, inclusive, esse depoimento que ela fez, tinha até um erro de português. E deu para ver, era tão genuíno, assim, né? Dava para ver que foi a pessoa mesmo que escreveu. E tinha até um erro de português, assim. Então, foi bem nativo, né? Foi uma coisa bem nativa, assim. E me convenceu, comprei e né? Deu tudo certo. Fiquei satisfeito com a compra. Minha mulher também, né? Então, isso é bem... A questão do vídeo ou do texto, né? Vai depender muito do mercado e do produto que você oferta. Nós ofertamos, falando de tempo agora, né? Nós ofertamos serviços para empresas, né? Então, existe ali um grau de confiabilidade muito maior, né? Então, o vídeo vai performar melhor. Não que o texto não vá performar, mas é interessante que tenha aí esse vídeo justamente para passar mais confiabilidade, para ter essa conexão instantânea. Então, a gente tem um vídeo ali da empresa que estava passando por algum problema, né? E a Templon resolveu esse problema. Então, uniu, né, o desejo, a dor que o cliente tinha, né, com a solução que a Templon trouxe e deu, né, fez esse vídeo aí para que a outra empresa que esteja passando pela mesma situação se conecte, né? Fala, olha, se ele resolver o problema dessa empresa, vão resolver o problema da minha empresa também, né? Então, existe essa conexão instantânea. Tudo bem por aqui? Sim, sim, bacana, deu para entender legal. Maravilha. Bom, a questão aqui das dúvidas frequentes, né? Então, essa sessão ela é importante também porque ela ajuda na tomada de decisão dos clientes, né? Às vezes você está vendo um site lá, você está com um monte de dúvida, né? Mas o que é isso? Como é que isso vai me ajudar? Será que é para mim isso, né? E aí entra a sessão de dúvidas frequentes, né? Chegamos a uma sessão super estratégica, né? Como está aqui na plataforma. Aqui você quer listar perguntas que apoiam o processo decisório, aquelas perguntas inteligentes que ajudam o seu cliente a avançar para a direção correta. Então, aqui, por exemplo, aqui, dúvidas, nós temos a resposta, né? O que é o Zendesk? Quantos produtos? Está bem pequeno, então eu não estou conseguindo nem ler. Deixa eu aumentar aqui. Aí, agora sim. Quais produtos vocês têm, né?
Como posso aprender os conceitos básicos de atendimento ao cliente? Quanto tempo leva para configurar o Zendesk? Quanto custa o Zendesk, né? Aqui na questão da tempo, né? Quais empresas podem ter o PBQPH? Quais são os pré-requisitos para eu conquistar a certificação? Preciso ter alguma obra em andamento? Qual é a diferença entre nível A e nível B? Qual é a validade da certificação, né? Então, tudo isso são perguntas que, às vezes, o cliente ele nem sabe que ele tem, mas ele vai se deparar com essa sessão e ele vai sanar as dúvidas ali. Então, isso aqui ajuda muito também o setor comercial, né? O time comercial que vai atender esses clientes, a ter uma otimização do tempo da negociação, né? Então, o cliente ele já vem com as dúvidas sanadas ali. Na maioria das vezes é só questão de preço, né? Quanto custa? Não vou fechar. Então, já por isso que é importante essa sessão para o momento decisório ali, né? Então, na estrutura do site, essa sessão é uma das sessões mais importantes também, porque já quebra objeções ali antes do cliente entrar em contato com o time comercial, né? Então, você vai ver ali que eu costumo, né, navegar bastante pelas dúvidas frequentes, porque são dúvidas de um modo geral que, na maioria das vezes, eu estou com essa dúvida ali também, eu vou lá e eu já tenho a resposta no próprio site, visitando ali essa sessão. Então, por isso que é muito importante essa sessão. Só voltar aqui. E chegamos ao footer, né? O footer nada mais é, né, traduzindo para o bom e velho português, o footer é o rodapé do site, né? Então, o rodapé do site, deixa eu só aumentar aqui para vocês verem, aumentei até demais. Aí, agora sim. O footer é a última seção do site, né? É onde você chega lá embaixo, você tem os contatos, você tem ali os links úteis, né, do seu site, né? Você consegue navegar pelo footer, né? Pelo rodapé, você consegue navegar pelo site, você já vai direto. Então, assim, usuários mais experientes, né? Pessoas que são mais experientes aí na internet, né? Usuários mais experientes, eles costumam navegar pelo footer, né? Pelo rodapé. Então, ele já vai lá, ele já é mais direto, né? Aquela pessoa que já é mais direta, ele vai lá, ele rola a página lá na última sessão e já vê o que ele quer, né? Então, é interessante ali ter os links úteis, né? Todas as sessões do site, os contatos ali, por exemplo, o endereço da empresa ali, né? Aqui no Datemplo a gente já, né? Ainda no footer, mesmo no footer a gente ainda tem ali um apelo, né? Uma promessa ali, seria ali clientes satisfeitos em 3 continentes, né? Então isso já traz aí também um convencimento, né? Claro, de forma genuína, né? Isso aqui realmente é real, né? Então a gente tem nos 3 continentes clientes satisfeitos, né? Então aqui o que a plataforma traz, né? O footer ou rodapé é uma área importante do site, nele você entregará o resumo e a experiência da navegação completa do PCI, né? Quando eu falo PCI, é o perfil do cliente ideal. Usuários mais maduros, experientes, costumam navegar por lá, como eu falei, né? Veja nos exemplos que encontrará CTAs no footer também. Então, tem aí CTA também no footer, né? Seria o contato, seria né? Fale agora com o especialista, saiba mais, né? Então, esse rodapé é importante estar completo ali, justamente para atender também esses usuários que são mais experientes, ali, mais maduros, né? Eles já vão direto no rodapé do site. Bom, até aqui tudo bem? Maravilha. E chegamos na última parte do site, né, que seria o formulário campeão. O formulário campeão seria nada mais né, do que o que você precisa de informação do seu cliente ali para ter uma abordagem de forma personalizada, né? Aqui, né, como está falando na plataforma, queremos que o interessado haja e saia do anonimato, né? Por isso, vamos oferecer um formulário estrategicamente construído para coletar informações que permita seu time qualificar esse interessado.
Então, o que seria esse qualificar o interessado, né? O interessado ali entrou no seu site, vai entrar em contato com você, quais as informações que são relevantes para o seu time comercial. Claro, nome, e-mail, telefone, nome da empresa, produto de interesse, né? E também alguns pré-qualificadores, né? Uma pergunta que permita identificar ou estimar o orçamento dele, né? Por exemplo, a quantidade de funcionários que a empresa possui dá uma boa noção do poder econômico da empresa. Então, ao invés de você perguntar qual é o faturamento da sua empresa, né, para o seu cliente, isso eu acho que é um pouco invasivo, né, ali petulante. Então, qual que é a medida que a gente toma, né? Perguntar quantos funcionários a sua empresa tem. Então, a partir daí, você já tem uma noção do poder econômico dessa empresa sem ser invasivo, né? Sem ser ali, aqui a gente costuma dizer, sem ser muito entrão, né? Então, dessa forma, a gente consegue saber o poder econômico da empresa. Uma pergunta que permita identificar a pressa, né, do seu cliente, qual que é a pressa que ele está ali, né, para fechar, o quanto ele precisa do seu serviço ou produto, né? Então, um exemplo de pergunta: qual a prioridade desse assunto para você? E uma pergunta que permite identificar o poder de decisão da pessoa é perguntando qual o seu cargo, né? Então, ali ele colocou o nome da empresa, colocou o número de funcionários e qual o cargo que ele atua nessa empresa. Porque é interessante a gente saber, né, o seu time comercial saber qual é o poder de decisão dessa pessoa que entrou em contato dentro da empresa, né? Se ele vai precisar falar com o chefe ou se é ele o tomador de decisão, né? Se a gente está falando aí já com a pessoa que vai tomar a decisão, que vai fechar o contrato, né? Então é interessante saber isso para saber com quem a gente está conversando, né? Para entender aí qual que vai ser a abordagem com esse cliente, né? Como que vamos abordá-lo, né? Então, o formulário, ele permite, né? O formulário de cadastro, né? Deixa eu abrir aqui a tarefa para vocês verem. Então, no formulário, você pode incluir, é interessante, né? Entender com o time comercial, olha, o que seria interessante para vocês saberem do cliente, né? No momento do fechamento ali, é o cargo que ele atua, o número de funcionários, né? O tamanho da empresa, qual que é a pressa que ele tem, né? Então, é interessante buscar essas informações com o time comercial para saber aí quais são as perguntas quais são as informações que eles querem saber do cliente, né? Do potencial cliente ali, do prospecto, né? Então, faturamento, né? Que a gente coloca o número ideal de funcionários, né? Quero ajuda com tal serviço, com tal empresa, com tal setor, né? Então, o formulário ele serve justamente para isso. Bom, eu vou dar um bônus aqui, vai ser a gestão do funil, um bônus aí, né, a gente já falou de tudo, do site ali, dessa seção, que essa parte, essas tarefas que eu falei, ela é mais da metade da seção 2, né? Então, você tendo ali mais facilidade para responder essa parte, né, da seção 2, a gente já consegue avançar e ir muito aí ao andamento da implementação, né? E a gente chega também na gestão do funil, seria nada mais, nada menos do que o seu CRM, né? A comprovação do setup do funil seria essa tarefa, né? Que seria você me mandar ali qual que é o meio que vocês utilizam para gerir, né, os seus clientes, né? Quais são as fases que os clientes estão ali na trajetória, né, do cliente, na jornada do cliente. Esse aqui tá avaliando proposta, esse aqui falta enviar proposta, esse aqui entrou em contato ontem, né? Então, existem softwares hoje que dá ferramentas, né, que dão essa comodidade aí para que você tenha esse controle dos seus prospectos, né, dos seus clientes ali que você entrou em contato. Então, o sucesso da empreitada do marketing é medido pela quantidade de leads, né, pessoas que declaram interesses pelos produtos e serviços e, na sequência, os compram. Nas próximas fases, vamos te ajudar a preparar campanhas de marketing investido em mídia paga e o volume inevitável, né? Isso aqui já é outra parte, já é uma outra fase do módulo, né? Em um cenário muito ruim, imagine que essas ações geram 5 interessados por dia. Em 30 dias serão 150 cadastros, né? E para gerenciar esses cadastros,
e o que chamamos de funil de vendas, né, recomendamos a adoção, né, de um software especializado. Caso contrário, as oportunidades elas ficam perdidas, espalhadas em e-mails, planilhas, que se desatualizam a cada minuto, e isso fatalmente significa perda de negócio, né? Então, por isso que a gestão do funil é tão importante, que, né, a gente estruturou o site ali bonitinho, começou a receber leads, mas existe também essa parte do controle desses leads para que, então, seja feita aí o fechamento da venda, né? Então, o follow-up ele é muito importante, né? Você seguir ali o cliente e mandar contactá-lo em momentos oportunos, né? É muito interessante para que tenha sucesso na venda, né? Eu vou interromper um compartilhamento aqui, tá? Eu quero saber de vocês se houve alguma dúvida, se tem alguma pergunta aí sobre né, tudo isso que a gente falou, ou até mesmo coisas que não são relacionadas a isso, né? Vou abrir aqui para dúvidas, caso alguém tenha, quiser falar aí, eu estou à disposição. Ficou muito claro, Angélica? Obrigado. Vai ficar disponibilizado, imagina, que vai ficar disponibilizado também essa gravação, né? Caso vocês, né, quiser rever alguma coisa, pode entrar em contato comigo também, caso tiver alguma dúvida aí, referente a marketing, referente a vendas, né? Que eu sou especialista em marketing e vendas aí. Estou sempre me atualizando aí sobre tendências no mercado, né? Sobre novas estratégias, e o perfil do consumidor muda. Antes mudava ano a ano, né? Agora muda semana por semana, né? A gente vive aí no meio digital, então as coisas acontecem muito rápido, né? Eu costumo dizer que 5 anos hoje evoluem em 1 ano, né? Se você acho que você não está no módulo ainda de marketing e vendas, né? Mas deixa eu colocar aqui aí, prontinho, você consegue entrar em contato comigo, em caso de dúvida, assim, né? Bater um papo. E quando chegar nesse módulo, a gente vai ter um contato muito maior, né? Vai ter um contato aí mais frequente, né? Porque eu sou especialista do módulo de marketing e vendas, e aí a gente vai ter um contato diariamente, aí, né? Semanalmente, onde eu posso, né? Eu faço questão de transferir mais conhecimento ainda para vocês. Vi que vocês têm bastante interesse aí, né, nessa parte de marketing e vendas, então a gente consegue fazer essa transferência de conhecimento. Eu gosto muito de falar, né, como vocês perceberam, eu gosto de ensinar e gosto de transbordar o meu conhecimento, né, que eu adquiri ao longo desses anos, estudando marketing, vendas. Então, vocês vão ver que é mais simples do que a gente imagina, né? A gente imagina que o marketing e a vendas ali é uma alquimia, né? É uma mágica, né? É uma coisa, eu sou suspeita a falar, né? Mas uma junção de coisas, né? Que faz com que o cliente se apaixone pela sua marca, pela sua empresa, né? Hoje em dia a gente tem cases aí no mercado, marcas gigantes, né? Que usam e abusam muito dessas estratégias de marketing, né? E faz com que as pessoas fazem filas quilométricas aí para comprarem os seus produtos, né? Um exemplo, a Apple, né? Hoje em dia, cada produto que eles lançam, eles fazem fila para comprar, esgota muito rápido, né? Então, a gente fazendo a engenharia reversa aí das estratégias de vendas e marketing da Apple, a gente consegue perceber que eles utilizam tudo isso que eu falei, né? A questão da prova social, a questão da autoridade, né? Do porquê eles são únicos, né? Eles já têm um slogan aí. Eu gosto de usar muito a Apple como referência, né? Como exemplo, porque ela é uma empresa que gabarita aí o marketing, né? Então, essa questão da autoridade no assunto também, né? Diferencial competitivo, né? Eles são diferentes, e todo mundo que não faz parte, né? Não tem um produto deles, parece que não está fazendo parte ali de um grupo seleto, né? De pessoas que pensam diferente, eles pregam isso, né? A narrativa deles é dessa forma, né?
Então, esse é só um exemplo que eu dou, né? Tem outros aí também que cobram rios de dinheiro pelo seu produto, justamente porque agregou tanto valor ali, ficou um produto com um valor percebido muito grande, né? Só que são né, ensinamentos, insights ali de empresas, né, que são enormes no mercado, marcas de luxo, que a gente consegue extrair e colocar em prática na nossa realidade, né, como empresa, né? Então a gente consegue filtrar muito das coisas que essas grandes marcas fazem para fazer os seus produtos valerem tanto dinheiro, né, e serem tão procurados. Então a gente consegue colocar isso em prática dentro da nossa realidade, né? Dos produtos e serviços que nós vendemos também, né? Eu falo isso nós, eu, vocês, né, também. Então a gente consegue anotar o que eles fazem e colocar em prática, né, para a nossa realidade, para que a gente colha frutos, né, de tudo isso, né, e torne aí líderes de mercado, né, e saia na frente do concorrente, né? Que eu costumo dizer que o marketing é o que faz o seu cliente comprar de você e não do seu concorrente, né? Então, não é o melhor produto, é o melhor marketing, né? É interessante ter o melhor produto e o melhor marketing, aí é uma junção perfeita, mas muitas das vezes o melhor marketing, ele fala mais alto do que o melhor produto, né? Então, quem é visto é lembrado, né? O outro exemplo é que o Starbucks, ele não tem o melhor café do mundo, né? Ele não é, eu já tomei café melhores do que o Starbucks, porém, o Starbucks, ele é muito bom em marketing, né? Então, faz com que a gente ache que é o melhor café, mas não é, é o melhor café, então, por isso que eu digo que o marketing, ele é muito forte nisso, né? O marketing, ele vende coisas que, para nós, assim, até parece ótimas, né? Mas o interessante é, né, ter o produto bom e o marketing bom, é a união perfeita, né? Mas o marketing, ele vem justamente para agregar esse valor percebido aí nos produtos e serviços, né? Bom, eu vou ficando por aqui, então. Foi um prazer aí falar com vocês. A, a nossa reunião vai ficar gravada aqui, né, como eu falei. Caso vocês precisarem, é só me chamar aí. Qualquer dúvida que tiver, né, qualquer curiosidade também, né? Como é isso? Como funciona isso? Só me chamar aí que a gente conversa. E obrigado aí pela presença de todos, tá? E eu vou ficando por aqui. Uma boa semana para todos. Obrigado, Gabriel, Angélica. Tchau, tchau.